A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 6, que traz por título O Pastor e o Seu Rebanho. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Pois você sabe, né? A nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? E se gostar, já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho. Veja só, nós estamos também abrindo a nossa agenda para atender todos os estados do Brasil, tá bom? Quem tiver interesse em nos levar na sua igreja, é só entrar em contato conosco. Vou deixar aqui o nosso WhatsApp, para que nós possamos realizar seminários, capacitação, formação, jornada pedagógica. Todo o trabalho referente a EBD nós trabalhamos, tá bom? Quem tiver interesse em nos levar na sua igreja, será um prazer. Agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Lição de número 6 dos pré-adolescentes, que traz por título O Pastor e o Seu Rebanho. Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie a sua aula realizando alguma dinâmica. Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar a sugestão, tá bom? Fique tranquilo. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos alunos com relação ao título. Por exemplo, o pastor e o seu rebanho. O que significa ser pastor? Você pode perguntar aos seus alunos quais são as características de um pastor. O que é que o pastor deve fazer? O que é que o pastor não deve fazer? Da mesma forma, porque Cristo Jesus, o próprio Deus, nos comparou a ovelhas? Porque nós precisamos ter um pastor. Faça essas perguntas, essas indagações para despertar a participação e interesse dos seus alunos. Mas tem o seguinte: toda vez que você estiver fazendo pergunta, é necessário fazer silêncio para que você possa ouvir a resposta dos seus alunos. Mas tem professor que gosta de perguntar e ele mesmo responde: assim não pode. Indague seus alunos, converse com seus alunos, motive os alunos a participar, tá bom? Seu trabalho é tão somente monitorar, fazer a pergunta a um, a outro. Irmão fulano, você concorda? Irmã Maria, você quer acrescentar alguma coisa da fala de irmão Francisco? E assim por diante. Vai ser bênção pura, viu? Logo após você realizar a dinâmica ou fazer algumas perguntas, você agora apresenta o título com os conhecimentos que você tem. Por exemplo, o pastor e o seu rebanho. Nesta lição número 6, vamos estar falando acerca de ser pastor, de como é ser pastor, as características, porque Deus comparou ele próprio ao bom pastor. Por exemplo, Jesus Cristo, ele é chamado na Bíblia Sagrada de bom pastor. Por que Jesus é o bom pastor? Se ele é o bom pastor, será que existe o ruim pastor? Será que pastor pode ser ruim? Será que tem algum pastor que não é bom? E quando é que nós podemos identificar um pastor bom do pastor ruim? Então é necessário você fazer essas colocações com seus alunos para despertar o interesse da sua turma, tá bom? O pastor e o seu rebanho. Nós temos o sumo pastor e nós somos ovelhas. E a ovelha, a grande característica da ovelha é ser obediente ao seu pastor. Pergunta a você: você tem sido obediente ao seu pastor? Ah, só obedeça a Jesus. Está errado, pois o sumo pastor, chamado Jesus, mandou que você também obedecesse os pastores aqui na terra, viu? Fique atento. Agora vamos para a nossa leitura oficial, que está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17 ao 19. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos, para que todos possam participar e assim aprender da palavra do Senhor. Pois você sabe, nem todos os pré-adolescentes têm o interesse de ler a Bíblia. E cabe a você, enquanto professor da Escola Bíblica Dominical, estar motivando e incentivando, tá bom? Por isso, aproveita aqui também, olha, a leitura devocional. Poucos professores valorizam a leitura devocional, que é aquela leitura que é feita segunda, terça, quarta, até sábado. Por isso, quem está me seguindo lá no Instagram, todos os dias, estou postando um cartaz bonito, organizado, de cada classe da EBD, para que você possa pegar da classe dos pré-adolescentes e enviar para os seus alunos esse cartaz bonito, organizado. Pode até fazer pergunta aos seus alunos. Quem pode me explicar esse versículo? Quem entendeu alguma coisa? Quem levar para a sala de aula um resumo por escrito, vou dar um brinde, vou dar um chocolate. Deixa Deus te usar. Mas eu tenho dito aqui constantemente, o professor da EBD, principalmente da turma de pré-adolescente, adolescente, precisa incentivar a leitura.
Por isso, cria essas estratégias para motivar os alunos a estar lendo tanto a Bíblia Sagrada como a leitura devocional, tá bom? Dê para você pegar amanhã, é só nos seguir lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos, e também no Instagram do canal, que é Descomplicando.teologia, e você vai ter acesso a esses materiais, tá bom? Tem um vídeo chamado da Casa dos Pré-Adolescentes, tem um despertador que é um sucesso. É só nos seguir no Instagram. Pastor, como é que eu faço? Se quiser, na descrição desse vídeo tem o link do meu Instagram, tá bom? É só nos seguir que vai ser bênção pura. Agora vamos para o versículo destaque, onde está escrito: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Atos capítulo 20, versículo 28. Irmãos, todo pastor, ele é chamado por Deus. Todo pastor, ele tem que ter direcionamento do Senhor. E ele precisa entender a sua chamada. Fomos chamados para cuidar de pessoas. Fomos chamados para cuidar de ovelhas. Preste atenção, fomos chamados para cuidar de ovelhas e não de bodes também. Tem muitas pessoas, mas quer ser cuidado pelo pastor, mas não tem as características de ovelha. São pessoas rebeldes. O pastor fala e não quer obedecer. E isso não é característica de ovelha, e sim de um bode. E preste atenção, eu sou pastor, mas de ovelhas. E você é ovelha? Agora vamos para a nossa introdução, ou conhecendo mais de Deus. Na lição dessa semana, aprenderemos mais sobre a figura muito importante para o funcionamento da igreja, o pastor. Os pastores são chamados para apacentar o rebanho de Deus. As ovelhas, nesse sentido, são as pessoas que fazem parte da igreja. O pastor tem a responsabilidade espiritual de orientá-las. Em contrapartida, as ovelhas devem obediência aos pastores. O pastor deve procurar aquelas que estão afastadas do rebanho e trabalhar para trazê-las de volta à comunhão. Veja só, na lição de hoje vamos estar abordando acerca de pastor. E você sabe que várias características do pastor nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Nós, enquanto lideranças, precisamos ter também essas características de pastor. Por exemplo, cuidar, zelar, proteger, alimentar, sustentar, manter as ovelhas fortes e sadias é função de todo pastor. Mas também as ovelhas têm por obrigação obedecer à voz do seu pastor. Ser guiado pelo seu pastor, obedecer constantemente, pois todas as vezes em que a ovelha não obedece à voz do seu pastor, ela tem prejuízo na sua vida e corre risco, porque ao redor das ovelhas sempre vai ter algum lobo querendo destruir e matar. Esse é o tema da nossa lição. Pastores, pergunta a você, você é pastor? Você é filho de algum pastor? Você conhece algum pastor? Deixa aqui nos comentários, pois eu preciso saber. Da mesma forma, você enquanto professor, é necessário conversar com seus alunos, qual o grande entendimento que tem seus alunos com relação à função de um pastor. Pergunte para seus alunos qual é o dever de um pastor e ouça a resposta deles, que assim você vai saber se eles estão corretos ou incorretos. Mas essa lição vão tirar as dúvidas. Vamos agora para o nosso primeiro tópico, que traz por título a responsabilidade do pastor. A Bíblia demonstra que os pastores são os líderes chamados por Deus para cuidarem das igrejas locais, tanto em sua organização física, quanto em suas necessidades espirituais. Veja só, os pastores são pessoas chamadas por Deus para tomar conta do povo de Deus. Mas preste atenção, o pastor não é o dono da igreja, o pastor não é o dono das ovelhas. As ovelhas pertencem ao sumo pastor. Nós somos pessoas chamadas por Deus para tomar conta, para administrar aqui nesta terra. Mas quando chegar no céu, devemos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos. Todo cuidado ou todo zelo, ou muito pelo contrário também, né? Como tem pessoas que dizem que estão tomando conta das ovelhas, mas estão explorando as ovelhas e estão matando as ovelhas. Estes não são pastores, mas são lobos vestidos de pastores, mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Mas cabe ao pastor ter responsabilidade, ter cuidado, ter zelo, para que as ovelhas de Cristo e não as suas ovelhas estejam crescendo na graça e no conhecimento. Te pergunto, você tem crescido na graça e no conhecimento? Você é cuidado por um pastor? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item A da nossa lição, que traz por título a figura do pastor de ovelhas. Vejamos. Jesus sempre usava elementos do dia a dia para exemplificar o aprendizado. As pessoas que viveram aquela época conheciam bem a atividade de um pastor.
era o pastor que cuidava do rebanho de ovelhas, garantindo proteção, alimentação e todos os cuidados necessários à sua sobrevivência. As ovelhas são animais conhecidos por serem dóceis e muito dependentes. O pastor é uma figura que nutre um imenso amor pelas ovelhas e, se preciso for, arrisca sua própria vida pelo bem de cada uma delas. Veja só, a figura de um pastor no Antigo Testamento, a figura de um pastor na Bíblia Sagrada. Irmãos, o pastor, nós sabemos, é aquele que cuida de ovelhas, aquele que tem a responsabilidade de zelar pelas ovelhas, proteger contra os inimigos. É por isso que o pastor sempre anda com a vara. Por que isso? Para afugentar os inimigos das ovelhas, para proteger as ovelhas. Se fosse necessário, correria risco até da sua própria vida. Tudo isso para defender a ovelha. A ovelha, aquele animal dócil, totalmente dependente. A ovelha não consegue se defender em hipótese nenhuma contra o lobo. É o lobo atacar, com certeza consegue matar, destruir aquela ovelha, porque ela não tem defesa própria. A defesa da ovelha está no pastor. É por isso que o pastor leva para pastos verdejantes, fica observando de um lado para o outro, para ver se está aparecendo lobo. Pois se aparecer um lobo, aquele pastor vai defender com todas as suas forças, afugentando. Mas é por isso também que as ovelhas não podem fugir do olhar do pastor, não pode se esconder do pastor, pois quando se esconde do pastor, um lobo pode estar observando e matar no mesmo momento. Por isso, ovelha tem que estar perto do pastor, ovelha tem que estar abençoando o pastor. Por quê? Por que isso? Porque o pastor foi chamado para cuidar da vossa vida, para cuidar do seu ministério, cuidar do seu crescimento na graça e no conhecimento. Pastor não foi chamado para matar ovelhas, pastor foi chamado para cuidar e zelar de ovelhas. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item B da nossa lição, que traz por título Jesus, o bom pastor. Veja só, essa comparação do pastor é tão importante para com o povo de Israel e para com a igreja, que o próprio Jesus se apresentou como bom pastor. Veja só a importância que tem. Jesus declarou ser o bom pastor, que cuida de suas ovelhas. Assim, como o pastor cuida das ovelhas, Jesus cuida dos seus servos, garante proteção, alimentação espiritual e todos os cuidados necessários para que eles tenham uma vida cristã abundante. Jesus é o bom pastor que entregou sua própria vida em favor da salvação de suas ovelhas. Ele mesmo é aquele que resgata as suas ovelhas, que encontra afastado do caminho e traz de volta à comunhão. Jesus, ele é o bom pastor. Irmãos, essa você tem que entender, sabe? O nosso sumo pastor chama-se Jesus Cristo Nazaré. Ele nunca desiste da gente. Sempre está pronto para nos atender, para nos dar bons alimentos. Mas nós precisamos ser obedientes. Isso é necessário você conversar com seus pré-adolescentes. Sabe por quê? Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer receber bom alimento, ser protegido, ser guardado, receber as bênçãos do Senhor. Todo mundo quer. Mas isso está atrelado a você ser obediente. Não tem como ser ovelha de Jesus e não ser obediente ao pastor Jesus. Não tem como querer as bênçãos de Jesus e não querer se estar sujeito à vontade de Jesus, tá bom? Então Jesus, ele é o bom pastor, ele vai cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, das suas finanças. Jesus quer cuidar da gente por completo. Eita, nossos pensamentos, olha, Jesus quer cuidar dos teus pensamentos, das tuas palavras, das tuas ações. Jesus Cristo, ele quer direcionar, ele quer trazer proteção sobre a tua vida, para que nenhum mal chegue até a tua casa, para que nenhum mal chegue até o teu ministério, para que nenhum mal chegue até a sua vida. Mas para isso, não saia do aprisco. Fique no aprisco, fique aonde Jesus Cristo te chamou e pode te proteger. Pois quando você sai do aprisco, você está dizendo o seguinte: Jesus, eu não preciso mais de você não. Jesus, eu consigo me virar sozinho. É por isso que tem pessoas saindo da igreja, porque saiu do aprisco de Cristo, dizendo, eu não preciso mais de Jesus. E se você diz que não precisa mais de Jesus, Jesus não pode fazer nada. O sumo pastor não pode fazer nada por você, porque é você que está rejeitando o pastor, e não o pastor que está te rejeitando. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item C, nossa lição, que traz por título, pastores locais. A Bíblia afirma também que os homens escolhidos por Deus para liderarem a igreja locais são chamados de pastores. O pastor é responsável por alimentar a igreja com a palavra, conduzindo pelo caminho da salvação. Ele é o líder da igreja local e está em suas mãos a responsabilidade de administrar a igreja. O pastor deve também ensinar e direcionar as ovelhas de Cristo de acordo com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Mas o grande problema hoje é o seguinte:
Todo mundo quer ser pastor na igreja. Todo mundo quer mandar na igreja. Todo mundo quer dar palpite na igreja. Mas preste atenção, Jesus Cristo chamou um pastor. E a esse pastor que tem a responsabilidade de cuidar da igreja, de zelar pela igreja, de alimentar a igreja, de trazer palavra para a igreja. É o pastor que foi chamado por Cristo para exercer esse ministério. Ah, pastor, mas eu quero dar opinião também, pastor. Eu quero mandar, eu quero escolher. Essa não é a função de ovelha. Você está deixando de fazer seu papel de ovelha e está querendo fazer o papel de pastor. Mas Deus te chamou para ser pastor? Você foi separado para ser pastor? Ah, pastor, mas eu tenho chamada de Deus. Mas não chegou o seu momento. Espere o seu momento, espere a sua hora. O grande problema hoje nas igrejas é isso. Está todo mundo querendo mandar na vida do pastor. Está todo mundo querendo mandar na igreja. Isso não está certo. O meu papel, enquanto ovelha, é obedecer ao meu pastor, que foi constituído por Deus. No dia que Deus quiser, quando chegar o momento certo, Deus pode tirar um e colocar o outro. Deus pode mandar embora um para vir outro. Mas isso quem faz é Deus e não as ovelhas. Ovelha, seja obediente, viu? Meu Deus do céu, tem vários pontos importantes para a gente estar conversando com os nossos pré-adolescentes. É momento de discipular e aprender a obediência, tá bom? Mas nesse momento, deixa eu te fazer um convite especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos pré-adolescentes. Quer ver nossos materiais? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembranças, todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Então, ser membro é ser parceiro. Vamos lhe dar todo o nosso suporte, vocês nos ajudam com valor por mês e assim fica todo mundo abençoado. Quem tiver interesse, vou deixar aqui meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo e também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados vou deixar um link do grupo de informações. Você entra no grupo, eu te explico e eu tenho certeza que você vai querer ser membro do canal Descomplicando a Teologia para ter o nosso suporte. Agora vamos para o nosso segundo tópico que traz por título, um rebanho obediente. Você já imaginou se um animal dependente, como ovelha, por exemplo, se rebelasse e não quisesse mais seguir as orientações do pastor que a conduz? Ela poderia acabar em uma situação perigosa. Assim também somos nós em relação aos cuidados do nosso pastor local. Veja só, a revista está muito falando acerca do pastor local. Já observou? Nós sabemos que existe a Igreja Universal de Cristo. Olha só, a Igreja Universal de Cristo não é aquela igreja que nós conhecemos aqui no Brasil não, viu? A Igreja Universal de Cristo é aquela igreja que está todos os salvos. Todos os salvos do Brasil, de qualquer país, em qualquer lugar que esteja, faz parte da Igreja Universal de Cristo, que vai ser essa igreja que vai ser arrebatada. Lembrando, não é a igreja que nós conhecemos aqui no Brasil não, viu? É com relação à Igreja de Cristo Jesus, contida de todos os crentes, de todas as épocas, em todos os lugares do mundo. E fazem parte da Igreja Universal de Jesus, porque esses vão morar no céu. Esse daqui, o sumo pastor é Cristo, que organiza essa igreja, que abençoa essa igreja, que administra essa igreja, é o próprio Cristo, a igreja que vai morar no céu. Mas também existe a igreja local, que é onde você congrega. Aonde você congrega, tem um líder, tem um presbítero, tem um pastor, que é o superintendente daquela congregação. Ele tem compromisso, responsabilidade de cuidar, de pregar, de administrar a igreja. Então, quando fala da igreja local, está se referindo ao lugar aonde você congrega. Então, quando fala pastor local, é o seu
dirigente, que você deve obediência e respeito, porque Deus o colocou naquele lugar. E no dia que ele quiser, ele pode tirar, mas isso cabe a ele, tá bom? Então, na Igreja Universal de Cristo, estão todas as pessoas salvas. Todas as pessoas de todas as épocas, de todos os lugares, tá ok? A igreja local tem pessoas salvas? Tem, mas nem todo mundo que está na igreja local faz parte da Igreja Universal de Cristo. Por quê? Tem pessoas que estão na igreja, mas não são ovelhas, são bodes, são desobedientes, ficam praticando o pecado e escondendo do pastor local. Mas não se preocupe não, pois o sumo pastor consegue enxergar tudo. Nosso temor tem que ser com o sumo pastor, porque ele está em todos os lugares. Nosso pastor local não está não, viu? Mas o nosso sumo pastor está em todos os lugares e nós devemos obediência a ele. Abra o olho. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item A. Mas antes, deixa eu passar uma informação, viu? Não sei se já dei essa informação aqui. Se eu já dei, me perdoe, tá ok? Veja só, toda sexta-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo da revista dos pré-adolescentes. Na sexta-feira, às 9h05. Quando é na sexta-feira, às 14 horas, estreia somente o nosso vídeo com dinâmica, tá ok? Para que você não possa se perder. E lembrando, sempre com a semana de antecedência. Por exemplo, se no domingo você vai estudar a lição de número 5, na sexta-feira estreou a lição de número 6, porque sempre estou com a semana de antecedência, para que você possa estudar com mais tempo. Por exemplo, nessa semana você vai estudar a lição número 5, a lição 5 estreou uma semana atrás, tá ok? Para que você possa adquirir conhecimento cada vez mais e ficar estudando conosco com uma semana de antecedência. Fique ligado. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item A da nossa lição, que traz por título: a obediência ao pastor local. As ovelhas precisam reconhecer que Deus concedeu ao pastor autoridade para conduzi-las pelo caminho certo. O pastor é um homem sábio que orienta os membros da igreja sobre como proceder na vida cristã. Logo, a obediência ao pastor local permitirá à membresia uma vida segura e repleta de bons frutos. Os pastores são homens que merecem nosso apoio em razão da grande responsabilidade que exercem na obra de Deus. Afinal de contas, os pastores prestarão contas das ovelhas que o Senhor confiou sobre a autoridade deles. Hebreus capítulo 13, versículo 17. A obediência ao pastor local. Eu vejo muitas pessoas falando que o seu negócio é com Deus. Eu devo obediência a Deus. Eu devo contar minha vida para Deus. E não é assim não. Deus, ele é o supremo, você tem que conversar com ele também. Mas aqui nesta terra, Deus constituiu pastores segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E cada igreja tem seu pastor, tem a sua liderança. E nós, enquanto ovelhas de Cristo, precisamos obedecer o nosso pastor, respeitar o nosso pastor, zelar pela vida do nosso pastor, cuidar também da vida do nosso pastor com cuidado, com zelo, pois o pastor se alimenta das ovelhas, da lã das ovelhas. Então o pastor, ele cuida das ovelhas, mas também se alimenta das ovelhas. Mas tem muitas pessoas aí dizendo que são ovelhas, mas tem deixado o seu pastor passar necessidade. Isso não está certo não, viu? Abra o olho. O pastor local, irmãos, precisa ser respeitado. Tem muitas pessoas que desvalorizam o pastor, não o reconhecem, menospreza. Já vi pessoas até tentando humilhar o pastor. Você pensa que Jesus se agrada com isso? Não. Se o próprio Deus constituiu pastores, se o próprio Deus deu o dom ministerial de pastor, como é que você menospreza? Como é que você rejeita esse dom que foi Deus que deu ao pastor? Muitos desses que menosprezam, que rejeitam, que tentam humilhar, tenha vontade de ser pastor. Deus não vai te constituir pastor, porque você está fora da direção dele. Qualquer pessoa que quer ser pastor precisa ser submisso à sua liderança. Precisa respeitar a sua liderança. Precisa cuidar da sua liderança. É através do teu cuidado, do teu zelo, que Deus pode te chamar para um ministério maior. Você crê? Deixa aqui um brado de glória. E converse com seus pré-adolescentes, irmãos, para que eles possam aprender da forma certa, zelar e cuidar do seu pastor. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item B da nossa lição, que traz por título: os benefícios da obediência. Assim como o pastor é responsável por conduzir o rebanho, as ovelhas têm a obrigação de obedecer ao pastor. A visão da ovelha, muitas vezes, é limitada para enxergar o perigo. Semelhantemente, a obediência ao pastor é uma forma de garantir a segurança para a vida espiritual. Aqueles que se aventuram a seguir suas próprias intuições correm o risco de se perderem por caminhos perigosos. Tito capítulo 3, versículo 1 e 2. Veja só, meus irmãos, nós devemos entender que a obediência faz parte do projeto de Deus.
Veja só, o homem pecou no jardim do Éden por causa da desobediência. O primeiro pecado foi ter desobedecido a ordem do Senhor. Da mesma forma, muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa da desobediência. Deus não trabalha, Deus não aprova, Deus não abençoa quem é desobediente. Aquele que é desobediente vai sofrer as consequências dos seus atos. E eu tenho dito, as pessoas querem fazer as coisas erradas, tomarem caminho errado, fazer escolhas erradas e depois quer que Deus saia consertando os seus erros. E isso não vai acontecer. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. Se você quer ser abençoado por Deus, se você quer que Deus cumpra as promessas da sua vida, seja obediente. Mas não somente a Deus, precisa ser obediente também ao seu pastor. Precisa respeitar o seu pastor. Por que isso, professor? Porque o seu pastor foi constituído por Deus para zelar da sua vida. E tem coisas que só consegue entender é que tem essa maturidade espiritual. Por isso, zele para o seu pastor e obedeça. É na sua obediência que vai ter crescimento. Tem muitas pessoas por aí que dizem que são pregadores, são cantores, mas quando sai para cantar, sai para pregar, não avisa o seu pastor. Está errado. Você precisa comunicar com o seu pastor que foi chamado para pregar, para cantar, e ele precisa liberar você. Já pensou, seu pastor precisar de você no culto e você não vai estar lá? Ele não sabe onde você está? Cuidado, tem lobo de olho na sua vida. Quando você sair para cantar, para pregar, fale com o seu pastor, peça a bênção dele, pois é na bênção que Deus te abençoa. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o item C, que traz por título a unidade do rebanho. Quando o pastor e as ovelhas estão unidos em um mesmo propósito, atuando de forma harmoniosa com a palavra de Deus, ambos chegarão ao mesmo destino com segurança. A Bíblia ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando plantamos obediência, colhemos uma vida abençoada. Você entendeu aqui o mistério? Tantas ovelhas, como também o pastor, tem suas obrigações, seus compromissos e responsabilidade. Mas quando o pastor faz a sua missão, quando as ovelhas fazem a sua missão, eles vão para o mesmo lugar. Qual o mesmo lugar, pastor? O céu. Então, cada um de nós, independente de sua posição, que você seja pastor, que você seja ovelha, precisa obedecer a palavra de Deus. Precisa executar a sua missão conforme a sua chamada, porque o nosso destino é o mesmo. Agora, imagine o seguinte, o pastor que quer oprimir as ovelhas. A ovelha que não obedece o pastor, esses também vão para o mesmo lugar. Só que não vai ser o céu não, viu? Preste atenção, nós precisamos obedecer. Eu tenho dito aqui, irmãos, constantemente, chama a atenção dos seus pré-adolescentes. É preciso obedecer. A desobediência traz castigo. Não é assim que acontece com nossos filhos? Quando eles fazem alguma coisa, nós o punimos, da mesma forma é Deus. Se você não quer obedecer à voz do Senhor, se você não quer obedecer à palavra de Deus, você terá castigo, para que você possa aprender a respeitar o teu Deus, para que você possa fazer as coisas do jeito que Deus gosta. Mas tem pessoas que querem desobedecer, tem pessoas que querem andar na prostituição, na fornicação, fazendo tanta coisa errada, e depois quer ir para a igreja receber as bênçãos do Senhor. Não vai. Deus trabalha na obediência. Por isso, seja obediente ao seu pastor, seja obediente aos seus líderes. Tem pessoas, irmãos, que a ovelha está querendo tomar o lugar do pastor. Calma aí, fica no seu lugar. Ah, pastor, mas teve um profeta que disse que eu vou ser pastor. Pronto, ele disse que você vai ser. Mas hoje, respeita o pastor que está lá. Quando chegar o seu momento, se for na direção de Deus, eu espero que não venha levantar nenhuma ovelha como você tem sido. Veja só, você quer ser pastor, tem vontade de ser pastor, né? Amém. Mas que Deus não levante nenhuma ovelha quando você for pastor, que vem falar mal de você. Assim como você fala mal do pastor. É isso aí. Tem pessoas que falam mal do pastor, criticam o pastor. Quando você for pastor, se chegar até lá, você vai ver como isso dói. Tem palavra que dói. Se não for falar para edificar, para crescimento, fique em silêncio. Chegou o momento agora do nosso terceiro tópico, que traz por título as ovelhas perdidas. Você já ouviu a parábola da ovelha perdida? Ela conta a história de uma ovelha que se perdeu do rebanho. O pastor, com amor, foi ao seu encontro para resgatá-la. Veja só, a ovelha perdida. Irmãos, tem muitas pessoas boas, tem muitas ovelhas aí perdidas. Tem muitas ovelhas doentes. E nós precisamos zelar pela vida desse povo. Nós precisamos ir em busca desse povo. Nós precisamos orar, mas também ir buscar. Tem muitas pessoas, irmãos, que saem da igreja por causa de uma palavra.
Tem muitas pessoas que saíram da igreja porque foi ofendido, foi menosprezado, foi desprezado na igreja. Não estou dizendo que isso é motivo de a pessoa sair da igreja. Nós precisamos vencer todo esse desafio. Mas você sabe, tem coisa que dói. Às vezes, um pedido de perdão pode salvar a vida de uma pessoa. E você, enquanto cristão, enquanto liderança, precisa ter esse amor e entender. É nossa missão buscar. Por exemplo, você que é professor da EBD, é sua missão buscar a ovelha que não tem vindo. É sua missão buscar a ovelha que não tem vindo para a EBD. Ah, mas é só missão do pastor. Não, você faz um trabalho pastoral. Você ensina, você disciplina, você orienta o seu povo. O seu trabalho é um trabalho pastoral. E o trabalho pastoral é em busca das ovelhas que estão perdidas, que não estão vindo mais para a EBD. Você já fez isso? Agora o nosso terceiro tópico e o item A da nossa lição, que traz por título a parábola da ovelha perdida. Em Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 7, Jesus contou a parábola à multidão que o seguia. Um pastor possuía 100 ovelhas. De repente, uma se desgarrou e se perdeu. Imediatamente, o pastor deixou as 99 e foi ao encontro da ovelha perdida. Ele passou por todos os perigos e não descansou até que a encontrou, a colocou sobre os seus ombros e a levou para casa. Assim é o amor de Deus por nós. Esse mesmo amor o Senhor implanta no coração dos pastores locais para que cuide de cada ovelha do rebanho. É importante compreendermos que para Deus as ovelhas que se perdem possuem um imenso valor e o Senhor não desiste de nenhuma delas. Assim também tem que ser nós, irmãos. Tem muitas pessoas magoadas, tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas precisando de ajuda e Deus quer levantar você. Deus quer levantar a mim para ir à busca dessas pessoas, para pregar a palavra, para incentivar, para motivar, para chamar para oração, para dar a mão, para levantar. Mas tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas não tem preocupação com a vida de ninguém. Não se preocupa com o bem-estar de ninguém. Não se preocupa com a vida espiritual. Muitas das pessoas saíram da igreja por causa de palavras das pessoas que estão dentro das igrejas. E nós precisamos ter bastante cuidado, porque Deus vai cobrar da gente. Deus vai cobrar de mim o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas palavras que eu tenho para com as ovelhas. Por isso, eu preciso ensinar, preciso exortar, mas com muito amor, nunca com raiva, nunca fazer com que a pessoa venha sair da casa do Senhor, mandar a pessoa embora, expulsar as pessoas da igreja. Precisamos ter bastante sabedoria. O próprio Jesus nos conta essa história daqui, acerca da ovelha perdida. O pastor deixa as 99 guardados, protegida, e vai à busca dessa ovelha que está perdida. Para quê? Para que possa encontrar, recuperar, superar, amar, abraçar, carregar no colo, levar para o príncipe novamente, porque o pastor ama as suas ovelhas, sem acepção, viu? Mas tem muitas pessoas aí fazendo acepção. Só ama, só cuida daquele que cuida de você. E não é o nosso papel. Nós precisamos amar as 100 ovelhas. Nós precisamos cuidar e zelar das 100 ovelhas. E aquela que sair do aprisco, nós precisamos ir buscar. Você tem buscado? Você tem feito alguma coisa para recuperar as pessoas que têm se desviado do caminho do Senhor, que não têm vindo para a igreja? É necessário fazer alguma coisa. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o item C da nossa lição, que traz por título Nosso papel no rebanho. É interessante perceber que as ovelhas perdidas, ou seja, as pessoas que se afastam do caminho do Senhor, precisam do apoio, não só do pastor, como também de todo o rebanho, para se firmarem novamente na presença de Deus. Como ovelhas de um mesmo rebanho, nosso papel, primeiramente, é o de buscar falar do amor de Deus para as ovelhas perdidas. Precisamos também auxiliar o acolhimento dessas ovelhas, para que não desanimem na fé. Quando compreendemos a importância da união de todos, aprendemos como essa comunhão nos torna mais fortes como igreja. Irmãos, a igreja tem que ser uma grande família. A igreja tem que viver em unidade, tem que viver em paz, em comunhão uns com os outros. A paz tem que reinar em nossa igreja. A fidelidade, a harmonia, a pacificação, sabe, a bondade, o perdão tem que estar dentro do nosso coração para que a nossa igreja venha ter paz. Você sabe, irmãos, que quando a igreja está tendo confusão, ela não cresce nunca. A igreja que vive em constante confusão, ela não cresce nunca. E veja só, a confusão é causada pelos membros. A confusão é causada pelo pastor, pode ser causada pelas ovelhas. Então somos nós mesmos que estamos dentro das igrejas causando problema. E esse não é a função do pastor, muito menos a função da ovelha, que a ovelha é sempre obediente. A ovelha sempre obediente à voz do seu pastor. Por isso, irmãos, vamos ter maturidade espiritual. Vamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Vamos ajudar aquele que está doente. Vamos dar mão àquele que está caído. Vamos fazer de tudo para que haja crescimento, desenvolvimento. Ah, pastor, mas o irmão está crescendo. O irmão chegou agora, já é consagrado. Eu nunca fui consagrado. E espera o teu tempo.
Deus tem um tempo na vida de todo mundo, mas vamos tirar da nossa vida a vaidade, a inveja, o ciúme. Tudo isso, irmão, prejudica o crescimento da igreja. A tua igreja vai crescer, tua classe vai crescer na medida que você busca a Deus e tem um coração sincero e obediente. É assim que tem crescimento. Vamos agora para a nossa conclusão. Como é precioso sabermos que temos um pastor supremo que cuida de nós, que escolheu pastores locais para nos instruírem no caminho certo, que aprendemos a ser obedientes aos nossos pastores, a fim de sermos bem-sucedidos em nossa caminhada cristã. Você entendeu o mistério? Nós temos o sumo pastor. Esse sumo pastor cuida de todo mundo, mas, no entanto, esse sumo pastor escolheu pastores locais para cuidar da sua vida, para te visitar, para trazer a palavra. Mas, no entanto, você que é ovelha precisa ser obediente. É na obediência que Deus te abençoa cada vez mais. Eita maravilha! Quero saber o seguinte: você gostou dessa aula? Você aprendeu alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e fique tranquilo, viu? Porque não terminou ainda não. Vamos agora para a nossa dinâmica, que está sensacional. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica, da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 6, que traz por título O Pastor e Seu Rebanho. Se preparem, pois essa dinâmica vai facilitar o vosso entendimento. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, né? E já sabe, se gostar, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou aproveitar essa oportunidade também lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Calma aí, ser membro é ser um parceiro. Nós vamos ofertar todos os subsídios teológicos para que você possa ministrar a melhor aula e, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Deu para você entender? Nós vamos oferecer vários materiais para que você possa ministrar a sua aula e os membros nos ajudam com valor por mês. Pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Quem quiser ser membro, vou deixar aqui nosso WhatsApp para que você possa estar em contato conosco. E também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar um link para que você possa estar no nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 6 dos pré-adolescentes, que traz por título O Pastor e Seu Rebanho. Veja só, nesta lição número 6, vamos estar abordando acerca do pastor e também as ovelhas. E nós precisamos adquirir conhecimento. Essa dinâmica você já pode fazer no início ou também no final, fica à vontade. Mas é sensacional para trazer conhecimentos acerca do pastor e também das ovelhas. Você só vai precisar do seguinte, de algumas tiras. Aqui você precisa levar algumas tiras para os seus alunos. Nessas tiras daqui você precisa colocar algumas características do pastor ou características das ovelhas. Com relação ao animal mesmo, o animal, a ovelha e também um pastor, tá ok? As características tanto das ovelhas como também do pastor, vai colocar aqui. Para facilitar a vossa vida, vou deixar aqui algumas características do pastor e também das ovelhas. Mas se você quiser essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial, www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Maísa, por gentileza, coloca aqui um endereço para que você possa acessar, tá bom? Se você quiser essa dinâmica digitada com todo o subsídio teológico. Mas se quiser receber no seu WhatsApp, é só você ser membro do nosso canal, tá bom? Vamos agora para a dinâmica. Precisar de algumas tiras. Nessas tiras você vai estar colocando características das ovelhas, tá ok? Por exemplo, as ovelhas se perdem facilmente. Vai colocar aqui, as ovelhas se perdem facilmente. Em outra tira você vai estar colocando, as ovelhas não sabem se defender. Coloca aqui em tira. As ovelhas caem e não conseguem se levantar. Em outra tira, o pastor usa o seu cajado. Para que serve o cajado do pastor? Vai estar aqui em tira, né? Para que serve o cajado do pastor? O pastor conduz a um bom alimento. Da mesma forma, para que servia o cajado? Para que servia a vara? Tudo aqui em tiras, tá ok? As ovelhas são animais bastante obedientes. As ovelhas são animais medrosos. Então é necessário você colocar essas características,
todas aqui. Então você vai levar essas características, tanto das ovelhas como também do pastor, em tiras. Quando chegar na sua sala de aula, você vai precisar distribuir para o seu aluno. Cada aluno precisa pegar uma tira. Ele vai estar lendo essa tira. Por exemplo, irmã Camila, você pegou o quê? Ela pegou o seguinte: o pastor usa o seu cajado. Excelente. Para que serviu o cajado, Camila? Ela vai ter que falar para que serviu o cajado, que no caso era para levantar as ovelhas caídas. Beleza? Aí você pergunta: João, você pegou o quê, João? As ovelhas se perdem. Pronto. Isso significa o quê? O que tem a ver conosco? As ovelhas, os animais, acabam se perdendo facilmente. O que tem a ver conosco é que nós também, pastor, nós também nos perdemos muito fácil. E nós precisamos da ajuda do nosso pastor para ele não se perder. Excelente. Francisco, você pegou o quê, Francisco? Ele vai ler: as ovelhas necessitam de óleo sobre a sua cabeça. Excelente. O que você pode explicar sobre isso? É porque, pastor, as ovelhas ficam cheias de mosca. E o pastor jogava óleo na cabeça para que as moscas pudessem sair. Assim também acontece na nossa vida? Sim. Nosso bom pastor nos cobre com óleo, com unção, com poder, para que nenhuma mosca venha nos atingir, venha nos atacar. Está entendendo a relação? O aluno lê, explica com suas palavras o seu entendimento. Para nós encerrarmos essa parte. João, você pegou o que, João? As ovelhas são animais bastante obedientes. Interessante. O que isso tem a ver conosco, João? Porque nós também precisamos ser obedientes. Pois as ovelhas são obedientes. E se eu sou ovelha de Cristo, preciso também obedecer a Cristo Jesus e o meu pastor local. Eu espero que você tenha entendido o mistério, né? Só vai ser necessário fazer o seguinte: várias tiras. Nessas tiras aqui vai estar colocando as características das ovelhas e também do pastor. Distribui para os seus alunos. Eles vão estar fazendo a leitura e você pode ir questionando o que isso tem a ver conosco. O que isso tem a ver com a nossa vida cristã. Acontece aquela explicação, aquela aplicação sensacional e os alunos aprendem fazendo. Mas quer saber o seguinte: você gostou? Vai fazer na sua turma? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas se gostou, se inscreva no canal. Venha fazer parte do canal Descomplicando a Teologia. Vou aproveitar a oportunidade e perguntar o seguinte: você já conhece as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical? Não conhece ainda? Vou deixar aqui esse modelo. Não gostou? No final do vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas, tá bom? Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse já sabe, nosso WhatsApp está passando aqui agora. E na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar em contato conosco. E também, quem quiser nos levar para ministrarmos uma palavra, um seminário da EBD, uma conferência, é só entrar em contato conosco, tá bom? Estamos abrindo a nossa agenda para todo o Brasil. É só nos chamar no nosso WhatsApp aqui, que será um prazer estar na sua igreja. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica. Eu espero que você goste, tá bom? Da lição de número 6 dos pré-adolescentes, que traz por título O Pastor e o Seu Rebanho. Veja só, essa segunda atividade era mais divertida, mais participativa também. Vai ser o seguinte: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você concorda comigo? Mas será que o pastor conhece a voz das suas ovelhas? É essa a temática da nossa dinâmica. O pastor vai precisar reconhecer a voz das suas ovelhas. Veja só como realizar essa dinâmica. Todos os alunos vão sair da sala de aula e você, como professor, vai ficar na sala de aula, tá ok? Sozinho. Seus alunos vão chamar o seu nome: professor fulano de tal. E você que está dentro da sala de aula sozinho, sem ver ninguém, vai ter que identificar esse aluno pelo nome. Por exemplo, vai falar assim, né? Professor Giovanni, eu posso entrar? Aí você vai dizer: aluno fulano de tal, pode? Aí ele entra, tá ok? E assim sucessivamente. Todos os seus alunos vão sair da sala de aula. Você que representa o pastor, pois você é o pastor da sua turma, está representando ali o pastor da sua turma, fica na sala de aula. Os alunos saem com a porta fechada, sem você ver. Só vai precisar ouvir a voz dos seus alunos, tá ok? Eles vão gritar assim: professor Giovanni, eu posso entrar? Aí você que é o professor responde, né? Aluno João, pode entrar. E se for João, ele vai entrar. Se não for, ele vai dizer: não é meu nome não, professor. Quem sou eu? Aí você vai tentar adivinhar. Se você errar uma segunda vez, ele vai entrar e você vai ter que falar o nome dele mais rápido, tá bom? E assim sucessivamente. A intenção é o professor identificar o nome dos seus alunos. A intenção é o professor identificar a voz dos seus alunos. Para dificultar, se você quiser, você pode pedir que eles mudem um pouquinho a voz. Tá bom? Se você achar que vai ficar fácil demais ou tem poucos alunos, faz o seguinte:
peça que, se eles quiserem, pode modificar um pouquinho uma voz. Até porque você sabe, nós modificamos, mas dá para identificar ainda. Se você conhecer seus alunos, você vai identificar eles, mesmo que tenha as vozes mudadas, tá bom? Eita, meu Deus do céu! Quero saber o seguinte, você vai acertar o nome dos seus alunos? Você vai errar? Deixa aqui nos comentários, mas essa dinâmica vai ser sensacional. Depois de uma dinâmica dessa, eu vou te perguntar, já está inscrito? Deixou seu like? Fez seu comentário? Deus te abençoe cada vez mais. Não fez ainda? Pelo amor de Deus, me ajude. Toda vez que você se inscreve no canal, que você comenta, você está dizendo, o canal do Pastor Giovanni é bênção pura, sem mistura e precisa chegar em outras pessoas. Com isso, o YouTube começa a nos divulgar, tá bom? Mas que Deus te abençoe. Você que é inscrito, você que é membro, você que comenta, eu respondo a todos os comentários, ok? Mas que Deus te abençoe e até o próximo vídeo e a próxima dinâmica, se Deus assim permitir.